Minha gente querida, minha gente amiga, boas-vindas para todo mundo. Vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. As correntes do bem e do amor ao próximo provêm de Deus e banham toda a criação do infinito. Não é lindo isso? Correntes do bem e do amor. Passamos então para o Livro dos Espíritos. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou do que está a sua alma. Por que essa pergunta? Já que se sabe que a alma é quem vê, não o corpo. É claro que se a alma está vendo, ela está no local, ela não vê. A distância é do corpo, não é da alma. Simples assim. Vamos então para o livro A Gênese. Continuando com o item Encarnação dos Espíritos no capítulo da Gênese Espiritual. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá apenas no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, quando é restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, pergunta-se se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Aí é que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Então haveria filiação espiritual do animal para o homem como a filiação corporal. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é forçoso convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais que ele apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não deixa de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Mas este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui
como não o é o exame das diferentes hipóteses que têm se formado sobre esse assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais ele tem passado porventura, tomamo-lo ao entrar na humanidade no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a lhe pesar a responsabilidade pelos seus atos. E aqui fica bem nítido esse início do princípio espiritual, não é nem do princípio espiritual, da alma humana, quando o espírito passa a encarnar no homem, ele passa a ter responsabilidade sobre seus atos cada vez mais, porque ele cada vez mais se torna consciente de si mesmo, coisa que o animal ainda não tem essa percepção tão aferida, né? tão forte, tão determinada. Então, o animal não é responsável pelos seus atos, mas nós, humanos, somos todos. Cada vez mais, cada vez que a gente toma mais consciência do nosso ser, né? E isso é exatamente a história de Adão e Eva, porque o fruto do conhecimento é a consciência de si mesmo, que é quando o homem o ser humano, ele passa a habitar na Terra, sai do paraíso, entre aspas, do mundo ingênuo para o mundo do conhecimento, para o mundo de consciência da sua responsabilidade. Bem explicadinho isso. Então vamos para o nosso final com a trova de Lindolfo Gomes, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Temas da Morte. A vida, que enorme enredo a luta na carne encerra. A morte, quanto segredo em 7 palmos de terra.